Boa noite, que a paz seja com todos. Aqui viemos para adorar ao Senhor, invocar o nome dEle. Quero convidar você a vir, chega mais perto, tem bastante espaço aqui, para agora juntos dizer: Senhor, este culto dedicamos ao Senhor. Convido você então a fechar os olhos. E neste momento nós vamos orar e dizer ao nosso Deus aquilo que você veio oferecer a Ele. Este é um culto onde nós oferecemos ao Senhor. Então diga para Ele: Senhor, eu vim aqui para oferecer meu coração, eu vim aqui para agradecer, eu vim aqui para pedir, eu não sei. Mas coloca diante do Senhor aquilo que você tem para oferecer a Ele. Deus poderoso, Deus da nossa vida, obrigada, Pai, obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu, mais um dia de vida. E agora, Senhor, com os nossos queridos irmãos em união, nós queremos dizer: Tu és o nosso Deus. E o Senhor nos amou e enviou Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Por isso estamos aqui para oferecer a Ti louvor, oferta de gratidão, aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Tu és digno de ser exaltado, adorado. Bendito seja o Teu santo nome. Recebe este culto que nós consagramos a Ti com amor e louvor. Muito obrigada, Te amamos e Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte o nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Exaltarei, meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. O teu nome exaltarei, aleluia. Meu prazer é te adorar, agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Exalte ao nome de Jesus, o teu nome exaltarei. Meu prazer é te adorar, te agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. O teu nome exaltarei, aleluia. Meu prazer é te adorar, agradeço por minha vida, pois viestes me salvar. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei. Deixaste o trono para mostrar-nos a luz do teu trono até a cruz, minha dívida a pagar, morrendo na cruz, da morte até o trono, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei, o teu nome exaltarei.
sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, ungiu minha comunhão. E digno é o Senhor, sobre o trono está. Digno
ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor.
A Ele a glória. Ele é digno da glória, irmão. Para todos sempre seja louvado e exaltado, ó Deus vivo. Aleluia, bendito é o Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Irmão, se você tem a sua oferta de amor, se você tem o seu dízimo, vamos consagrar ao Senhor. Este não é um momento para ser obrigado, ao contrário, é voluntário, é um momento em que nós fazemos com alegria na presença de Deus. Está aqui o Pix da Igreja do Evangelho Quadrangular, 62 955 505 0443 77. Levante as suas mãos para os céus e consagramos ao Senhor. Senhor, queremos consagrar aquilo que os teus filhos trazem à tua presença. Alguns o fazem de forma digital, outros fazem aqui de forma física. Porém, nós te damos glórias e exaltamos com a nossa gratidão. Te damos louvores, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é quem nos tem dado a semente, o Senhor é que tem multiplicado a força e o esforço das nossas mãos. Por isso nós somos gratos a Ti e consagramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Se assente por mais um pouco. Quero meditar com vocês em algumas passagens, também do Novo Testamento. João capítulo 13, no versículo 1 ao 17, nós vamos ver algo muito especial. Evangelho de João. Hoje tão rápido lá em cima, hein? Você pode, se você quiser, só para treinar, abrir na sua Bíblia aí no seu lugar, só no celular ou no... Aleluia, para você ir treinando, ter habilidade com a palavra de Deus. E assim diz a palavra de Deus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, olha que palavra, irmãos. Abre a boca, lê como o irmão que está do lado. 1, 2, 3. Você percebe que Ele não abandona ninguém no meio do caminho? Ele não larga ninguém. E olha, não faltou problema não, mas Ele o amou até o fim. Próximo versículo. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Eu quero que você preste atenção no que estamos lendo. Isso aqui quem fez foi Jesus Cristo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João e não foi qualquer outra pessoa. O que estamos lendo, ele pegou água. É que o português da Bíblia às vezes é bem clássico, né? Deitou água numa bacia, olha, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Ou seja, tinha posto uma toalha aqui, aí ele começou a enxugar lá os pés. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora. Ou seja, ele não entendeu nada, mas tu saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Como a gente é difícil de entender. Jesus estava acabando de falar: Sil, fica quieto, você não entende nada, fica. Mas ele tinha que falar.
Ô boquinha dura, né? Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, agora ele muda. O homem, quando eu falo homem, somos nós, né? Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele quer bagunçar tudo. Ele quer mandar, ele quer bagunçar, é ele que quer dizer. Não ouve. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado, não. Jesus ainda respondeu para ele: não necessita de levar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Ou seja, agora ele está perguntando: vocês estão entendendo alguma coisa aí? Vós me chamais mestre e Senhor, e vocês falam isso bem, porque eu sou. Ora, se eu, ele estava dizendo, o eu aí não sou eu, é ele. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés. Aí ele, isso aqui é uma ordem, quem entende de português aí? Ou é um pedido, ou é uma interrogação. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso é uma? Aleluia, que todo mundo aqui entende português. Próximo versículo. Porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Podemos assentar. Que versículo curtinho, mas tão inteligente. Se vocês sabem isso, se vocês têm conhecimento disso, se vocês têm entendimento disso, se vocês conhecem isso, felizes serão, se vocês praticar, fizer. Então, irmãos, os ensinamentos da palavra de Deus não são para a gente apenas conhecer e ficar batendo boca uns com os outros para ver quem é mais conhecedor. Nenhum ensinamento da Bíblia tem essa intenção. Olha, eu, por exemplo, às vezes eu conheço, como por exemplo, ontem nós tínhamos aqui um pastor da região, que ele é um excelente professor de conhecimentos gerais da Bíblia Sagrada, e o objetivo dele não é só conhecer, é também ensinar. A Bíblia fala que uns têm mais capacidade para uma área, outro para outra, e ele tem muita capacidade para essa área. Mas vamos parar aqui e pensar, já pensou, ele ensina a vida inteira a todo mundo e ele mesmo não vive? Qual é o objetivo disso? Se para ele não serve? Nada. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus é para eu e você experimentarmos, praticarmos. Então, quando a gente diz que no ditado popular, você tem que ensinar as pessoas a pescar, para que elas sempre tenham o peixe, porque é mais valoroso do que dar o peixe, é verdade. Porque quando você dá o peixe para uma pessoa, e você vai embora, se ela não souber pescar, encerrou ali o propósito. Mas se você, além de dar o peixe para ela, ensina esta pessoa a pescar, mesmo que você for embora, ela vai continuar mantendo a sua vida. E isso é a palavra de Deus para nós. Ela não tem o objetivo de ser para nós um motivo de glória. Olha, eu conheço as palavras do mestre. Porque o próprio mestre aqui, ele vem até nós e nos mostra como nós devemos tratar uns aos outros. Ele dá o exemplo. Não só este exemplo ele deu, mas deu outros exemplos. Vou mostrar alguns exemplos que ele deixou claro, não precisando. Ele não precisava ser batizado.
Ele não precisava. E houve a mesma situação entre quem ia batizar e ele, como foi agora com Pedro. Não, você não... Ó, faz para que se cumpra o que está escrito. Ou melhor, para que vocês saibam que é assim que tem que fazer. Quem batizou Jesus falou: não sou digno de desatar as sandálias ou atá-la, cuidar. Ele disse isso. E você vem até mim para que eu te batize? Ele falou: é isso mesmo. Ou seja, ele sendo Deus, a Bíblia fala, se humilhou na forma de servo. E muitas vezes entre nós, os seres humanos, tem gente que quer ser o Senhor. Acredita, esse aí já está arriscado. O que é isso, pastor? Claro, o mestre falou que tem que ser servo, não o Senhor. E você quer ser o Senhor, então você já está arriscado da lista. E aí você fala: de onde você tirou isso, pastor? Uma mãe foi lá com 2 filhos e disse assim: escuta, Jesus, dá para um sentar à direita e outro à esquerda? Ele falou: não, isso aí é questão de Deus Pai. Jesus ainda fala assim para ela: eles poderiam passar pelo que eu vou passar? Ela toda orgulhosa falou: pode. Ele falou: então vamos passar. Aí ela ferrou com a vida dos filhos. Ou seja, língua solta, fala demais, porque eles não precisavam passar por aquilo que Jesus ia passar. Ainda ele termina e diz assim: então, mas quanto a sentar à direita e à esquerda, isso não é problema de vocês, não é meu, é do Pai. Ou seja, eles trouxeram para si, através da língua, um peso desnecessário sobre si. Isso são aquelas juras que as pessoas fazem para Deus e não cumprem. Quantos entenderam, digam amém. Por isso a Bíblia fala: é melhor não ficar falando e prometendo se não vai cumprir, porque você não é obrigado. Aí as pessoas tudo na empolgação, aí passa tanto dia, o que eu falei mesmo? Costa a cabeça, deixa para lá. Então, mas Deus não é assim não. Ele ouviu, o diabo ouviu também. O diabo vai lá diante de Deus e fala assim: está vendo aquele cara lá? Prometeu e nem lembra do que falou, boca solta, boca mole. Eu não quero ser considerado diante de Deus uma boca mole, uma boca solta, que fica não sabe nem o que falou depois. Aliás, lá está escrito: no muito falar não falta transgressão, não falta erro. Então, amados, aqui Jesus está tentando ensinar para Pedro e para os discípulos, mas Pedro tinha que se meter. O que é? Ouve, aprende. Ouve, aprende, pega a dica. Tem uns caras que falam: pega o código, né? Então, é coisa de cada época tem uma palavra diferente, né? E aí o cara mistura inglês, aí ele começa a falar assim, a reunião ele já fala em inglês, aí o momento do cafezinho é o coffee break, aí ele fica, sabe, começa, cada época tem uns negócios esquisitos, mas o que mais importa na verdade é tomar o cafezinho. Vamos tomar um cafezinho ali? Ou não precisa nem, vamos ali, ou então vamos lá na cozinha, todo mundo já sabe que é para tomar o cafezinho, mas aí o cara pode deixar o cafezinho mais bonito, fala: vamos pro coffee break aí, né? Aí o outro ouve e fala: nossa, esse cafezinho é poderoso. É uma geração que precisa ficar com códigos, toda hora com códigos, mas na verdade o que importa é o conteúdo, irmãos. O conteúdo é mais importante do que esses detalhes, aos quais as pessoas querem se prender o tempo todo. Se você vê uma pessoa do meio até difícil, obrigado, o meio corporativo, esses caras, ele fala aqui, ele fala assim, o cara fala: nossa, que bonito, você não entende nada, mas fala: nossa, que bonito, né? E depois ele fala assim: o que ele quis dizer mesmo? Vamos fazer uma call aí. Aí você fala: o que é a call? Ele está pegando cola para a gente colar madeira ali, o que é aquele? Ele vai fazer um telefonema, uma chamada, que é? Aí quer dizer, a gente fica assim tudo, mas ele, com o grupo dele, se entende, né? As expressões que ele fala, mas por quê? Aí você percebe que toda hora o ser humano quer ser agrupado a um grupo, e quer ter um grupo, e quer ter um grupo melhor que outro grupo, e ser melhor que outro grupo. E Jesus ensina o quê? Ser servo. Foi feita uma pesquisa, eu poderia trazer aqui para vocês, mas esse não é o objetivo, da árvore genealógica daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Então pegaram figuras públicas,
importantes. E você foi vendo e vai vendo até tantas gerações. Não que alguém inventou a história, foi analisado para trás. Amém? Então não é inventada a história, são os acontecimentos. Aquele que serve ao Senhor teve uma descendência abençoada, próspera, multiplicadora. E o que não servia a outras coisas, a sua descendência foi destruída. Aí você vai vendo toda a destruição na descendência. Então perder a vida por Jesus é ganhá-la, porque você deixa de ser o Senhor da sua vida. É isso que é perder a vida. É você agora não é mais o Senhor da sua vida. Mas a pessoa, como é egoísta, ela fala assim: eu vou deixar de ter os prazeres dessa vida. Ela pensa exatamente em coisas passageiras e transitórias, que o próprio tempo passa e a pessoa não quer mais saber. Por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu amava pegar um pedacinho de madeira, com um araminho na ponta virado, arrancar o pneu do carrinho de feira da minha mãe e... Alguém sabe do que eu estou falando aí? E ó... Minha mãe ficava doida. Menina, você... Não, mãe, eu ponho de novo. Porque era só... Né? Irmãos, aquilo para mim era tudo. Quando por uma forma estragasse, eu fazia de novo. Vocês me veem andando com isso por aí? Não, já passou, ficou lá atrás. Existem coisas que são importantes só no momento, no tempo, naquele momento da vida da pessoa. Gostava muito de rodar peão. E que maravilha era pôr ele aqui, ver ele dormir, pintar o peão. Hoje eu vejo aí, às vezes, esses dias eu tentei, estava lá embaixo, acharam um peão, tentei, mas não saiu nada. Aliás, foi o Felipe que conseguiu. Ele conseguiu virar. Todos nós tentamos, só o Felipe conseguiu. Então você vê que ele está mais moderno que nós, né? Então... Meu pai ficou lá 3 horas com aquele peão, pei, e o peão nada, pei. Eu falei: deixa comigo, pai. Eu era bom no negócio, pei, nada, pei. Aí foi o outro. Hã? Era o peão, né? Você tentou também? Era o peão o problema. Mas o Felipe, eu acho que conversou com o peão e o peão foi com a cara dele, né? Aí o Felipe, o peão, ele foi, pá. Eu falei: nossa, eu fazia isso aí. Já passou, irmão, são valores transitórios. Então, às vezes, coisas que são tão importantes naquele momento para a pessoa, daqui a pouco ela vai botar, isso aí. E as pessoas então querem ganhar a sua vida. Por isso que a Bíblia fala que quem não quiser perder a sua vida por mim, tudo bem, toca o barco, teu direito. E eu me lembro das palavras daquela moça, eu tomei um choque, porque ela falou literalmente a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus e disse: não quero. Eu vou perder minha vida, eu vou viver minha vida, fez. Se eu pudesse mostrar a vida dela para você, de toda a família dela que creu dessa forma, que destruição. Que destruição. Éramos amigos de escola e de bairro, porém cada um tomou um caminho diferente. Sabe por quê, irmãos? Na hora que eu precisei, quando eu estava naquele hospital, e eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida, mas eu vomitava e a dor era intensa. Eu não tinha ninguém por mim. Ainda uma menina que não tinha noção, falou: vai nesse hospital tal. Fui lá num carniceiro horrível. Outro dia eu falei para ela: mas você podia ter me pegado o livrinho e achado um hospital melhor, né? Porque na época tinha livrinho. Eu falei para ela. Mas foi numa carniça, eu me lembro de estar sendo operado, mofo para todo lado, infiltração, um fedor, os médicos falando palavrão e besteira. Eu só tive anestesia daqui para lá, né? Então eu vi tudo. Ainda na hora que tirou o apêndice, falou: quer ver aí? Eu falei: quero. O cara mostrou, eu fiz:
Sabe quem estava comigo naquele lugar? Depois que eu operei, irmãos, eles me jogaram num buraco lá que parecia que era necrotério. Pior do que a sala de operação. E eu vomitando. Pela reação da anestesia. E eu falava socorro, passava um lá. Falava socorro, passava outro lá. Passava outro lá, e eu fiquei um tempo ali, até que a minha esposa apareceu. Ela falou: olha, eu pensei que você tinha morrido, porque eles falaram, quem é o acompanhante? Só ele, porque outros queriam, eu acho que minha sogra queria ir também, não sei quem mais. Não, só ele. Aí ela foi e falou: eu vim aqui porque eu pensei que você tinha morrido. Falaram que era meia horinha aí, você já está aí faz um tempão aí. Quem estava comigo lá, irmãos? Aquele que escreveu na palma dele os muros de Israel para que fosse guardado, para que ele não esquecesse. Não é assim que as pessoas às vezes fazem, amarram o negocinho no dedo para não esquecer? Então, ele tentou falar isso porque era ser humano que estava ouvindo, porque ele não precisa de nada do dedinho, mas ele tentou dizer para ele: eu escrevo e deixo claro na minha mão para guardar vocês. Então, quando eu perdi minha vida lá atrás, o Senhor falou: eu vou dar a vida para ele aqui, ó. Não foi uma vez, eu vinha vir na Fernando Dias uma vez, o Espírito de Deus me deu a visão e eu saí com o carro. Alguns segundos depois que eu saí com o carro, era numa curva para a esquerda. A curva existe, está lá ainda, só que hoje está duplicado. Naquela época não era duplicado. Vinha um ônibus de frente. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estaria aqui falando com vocês. Meu Fiatzinho, minha panoramazinha ia bater de frente, bege com aquele ônibus, não sobraria nada. O ônibus estava a milhão e eu também estava. Milhão, claro que a panoraminha não tinha milhão, né? Ela andava, estava uns 80 por hora, bateu 80 com 80 assim de frente, faz, quem gosta de física, faz um impacto, não ia sobrar ninguém. O Espírito de Deus me livrou naquela hora. Sabe por quê? Porque eu perdi minha vida lá atrás, e agora minha vida não é mais minha, é dele. Então ele tem um propósito nos meus dias, e hoje eu pude ver, vocês viram aqui, ó, a minha herança aqui pregando, porque naquele dia que eu ia embora, o Senhor falou: você não vai embora não, você vai ficar aqui. Eu vou continuar contando a barbaridade. Aí então eu estava na minha casa, 2, 3 dias depois que eu saí daquele hospital, porque aquele hospital nem condição tinha de operar, e começou assim, eu vi um pelinho branco aqui assim, eu puxei, começou que nem um bebedouro que cai para baixo, começou a espirrar, que nem xixi de criança, né? Eu assustei, o que é? Eu estou vazando por aqui, um líquido marrom esquisito. Aí ele entupia, parava de novo, um fiozinho, eu puxava, eu falei: mas que é isso? Hoje a experiência da vida me ensina muitas coisas, mas naquela época eu era completamente virgem de conhecimento de qualquer coisa nesse sentido. Então eu falei: nossa, que coisa louca é isso e tal. Aí eu chamei minha esposa, chamei minha mãe, falou: está vazando aqui os negócios aqui. Aí parava de novo, tirava. Aí eu voltei lá de novo, achei o médico. Ele falou: isso aí a gente resolve. Pegou e fez assim, pá, abriu os pontos, sem anestesia, sem nada. Você vê a qualidade do negócio, né? Voltei no meu, e os caixão saindo de lá. Eu falei: misericórdia, do lado do necrotério, irmãos, eles estavam atendendo, sem brincadeira. O carro parado, eu falei assim: eu acho que agora eu vou embora mesmo, né? Aí ele abriu aqui em cima, abriu aqui embaixo, que tinha dado um corte assim, falou: ó, vai para casa, joga açúcar que resolve isso aí. Aí eu fiz assim, eu todo bobinho, falei: ai, que bom, né? Nós vamos para cá. Cheguei lá, ela foi comprar lá o açúcar, falei: ó, compra o União, que é o melhor, né? Você está achando que é brincadeira? É verdade. Ela foi lá, comprou a União, aí a gente ia fazer assim, e jogava lá dentro do buraco assim. Irmão, eu não estou brincando, se você acha que é brincadeira, é verdade. Aí ela jogava na parte de baixo, na parte de cima aqui, o açúcar. Ela falava: se você não ficar doce dessa vez, hein? E aí a gente brincando, e a gente foi aquilo lá. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que foi a mão do Senhor que me trouxe até aqui, irmãos. Porque se dependesse do conhecimento e do recurso que eu obtive, era para ter ficado lá mesmo, meus irmãos. Pegado uma, sei lá, infecção generalizada ou qualquer outra porcaria. E sabe lá Deus o que ele fez lá dentro, né? Só Deus é que sabe, né? Pelo menos não esqueceu nada, que eu já fiz os ultrassons, não tem tesoura, não tem faca, não tem nada lá dentro. Tá. Mas eu cheguei aqui, irmãos, porque o Senhor, que eu entreguei a minha vida lá atrás,
quando eu renunciei o amor a mim mesmo e aos meus valores, Ele tem me dado alegria todos esses anos, Ele tem me feito experimentar coisas que eu nunca imaginei, Ele tem feito eu caminhar com segurança em dias de tribulação, porque, olha, as pessoas que estiveram ao meu lado não me viram desanimados na pandemia. Está aí a Alcina, está aí a Alessandra, pessoas que estiveram comigo, falou, se tiver que morrer, nós vamos morrer junto. Se pegar, nós vamos pegar, mas nós estávamos juntos. Porque tudo era novo, tudo era... E eu lembrava das palavras do meu Senhor Jesus Cristo de novo, do cabelinho. Estava contado diante dele, eu falei, bom, pode ficar tranquilo, o Pai vai cuidar da gente. Sabe, aquele que não perde a sua vida, mas que quer conduzir nesse momento e não sabe o que fazer, porque ele não tem ninguém por ele está por ele mesmo, então ele se desespera, ele faz coisas loucas, e ele vive com medo. Mas aquele que entregou a sua vida para Jesus e disse, por amor de ti, eu deixo de querer coordenar as coisas, eu passo a confiar em ti, ele se sente seguro, irmãos. Por isso vale a pena. Vale a pena, olha, está aqui escrito. Eu quero ler com vocês Marcos 8:34. Palavra de Deus que é vida para nós. É poder. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Jesus, quando fala a respeito do fardo dele, ele diz que é pesado ou é que é suave? E que a gente encontra nele o quê? Paz perfeita para os nossos corações. Essa é a marca, não da religião cristã, mas do relacionamento com Deus vivo. A paz que excede todo entendimento. Isso a religião A não dá, a religião B não dá, a religião C não dá, a F, a Z, a Y, Z, não dá. Eles podem dar algum status social à religião A religião B pode dar, e a religião A não entenda que eu estou falando de alguma específica, qualquer uma. Só quem traz paz na alma é o Filho de Deus, porque quando a nossa alma é religada ao Criador, nós encontramos nele vida, e é tão gostoso isso. É tão bom isso. Por isso, se você às vezes é confrontado com as decisões do dia a dia, não se esqueça, existe um Deus que está olhando para nós, tudo vê, e Ele quer ver como nós nos portamos diante das circunstâncias. Às vezes as pessoas acham que Ele está aqui nessa terra para desfrutar dos prazeres de tudo que a terra pode dar. Ele se engana. Nós estamos aqui para ser observados no coração, na mente e nas atitudes, para ver aonde nós seremos colocados na eternidade diante do Senhor, como seremos reposicionados no mundo eterno. Você entendeu o que eu disse? Se entendeu, diga um amém bem forte. Isso é mais do que um Enem, porque o Enem só fica numas folhas em algum horário de aula. Isso aqui é uma vida sendo avaliada para ver aonde Ele vai nos posicionar. Então, não para nos condenar, porque Ele não veio, Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos impulsionar para a eternidade. Por isso, você não pensa que Ele está te olhando para falar, lá, está vendo? Oh, miserável, hein? Não é assim que Deus olha para nós. Ao contrário, cada vez que a gente erra, eu fico pensando de Jesus olhando para Pedro, e Pedro negando Jesus, e ele falando, por que, Pedro? Você perdeu um demérito, Pedro, não era para você fazer isso, Pedro, eu estava sabendo, eu tinha te falado, você podia ter clamado antes, Pedro. Porque na hora que Jesus olhou para ele e falou, antes que o galo cante, ele podia falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, não permita eu te seguir até aqui, não deixa isso acontecer. E eu tenho para mim que o Senhor diria, então está encerrado, eu encerro isso aqui.
Como ele já havia dito, eu roguei ao Pai por ti. Ele ia rogar: Pai, mais uma vez eu te peço, encerra isso da vida de Pedro. Mas mesmo Jesus sabendo, mesmo Pedro sabendo, aconteceu. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, já foi, você me ama, toca, vai para frente, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E vou repetir isso que tenho falado para vocês: Jesus não precisava ter ficado aqui por 40 dias, mas Ele ficou por amor de nós, para que eu e você soubéssemos que esse Deus que sacrificou-se por Ele mesmo e por nós, que deu a sua vida, e disse, Ele falou bem claro: ninguém toma a minha vida. Irmãos, pare e pense, isso é autoridade. Ninguém tira a minha vida, e realmente até aquele momento ninguém conseguiu tocar nele, nem circunstâncias externas da natureza, nem circunstâncias espirituais, porque a Bíblia fala que quando Jesus vinha atravessando lá no barquinho, chegou do outro lado, o demoniado viu: não vem não. Ou seja, ele estava saindo de fininho. Jesus não teve problema de ir diante dele. Sabe por quê? Assim como aquela mulher que tinha, segundo os homens, impureza, tocou nele e ficou vivificado, aquele homem também ficaria. E foi o que ficou manifesto. E ficou manifesto inclusive o tamanho da maldade que estava lá dentro, quando eles se precipitaram todos para dentro do rio. Ou seja, esse Jesus nos ama. Ele não vem para censurar, Ele não vem para pesar a mão, Ele não vem para querer julgar a nossa fraqueza. Ao contrário, Ele nos estimula todos os dias. Escuta, filho, dá prioridade para mim. Dá prioridade para mim. E as demais coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você tenha dificuldade de entender que Ele pode acrescentar, mas Ele acrescenta, quer você acredite ou não. Eu não sabia que estaria hoje aqui, naquele dia que eu fui para a faca, mas Ele sabia. Por isso Ele falou assim: eu vou preservar esse rapaz que entregou a vida dele, para que naquele dia ele fale da grandeza do meu amor. Então, se eu estou aqui hoje, é porque Ele tinha já um propósito nesse dia de hoje. E assim a mesma coisa para você. Você não pensa que eu sou melhor que você, não. É que às vezes você não para ver a grandeza do que Deus tem feito na sua vida. O cuidado que Ele tem tido com você, quando você estava lá no mundão tentando aprontar e Ele te livrando, e você tentando fazer pior e Ele te livrando, é porque Ele tinha um plano na sua vida. E quantos crentes continuam fazendo isso, Deus chamando, e ele, sabe o que é? Eu não vou não por causa da fulana, a fulana é o casca grossa. Continua com essa linguagem mundana aí. Se você não se deixa conduzir por Deus por causa da fulana, é porque a fulana está mais em elevação na sua mente do que o próprio Deus. Porque se você amar Deus sobre todas as coisas, sabe quem que vai conduzir a sua vida? É a fulana. Não, pastor, é Deus. Olha o que está escrito aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. Olha o que está escrito ali. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Aqui o que ele quer dizer, aborrecer aqui, significa o quê? Não é ficar perturbando ninguém não, viu, irmãos? É que as traduções são terríveis. Troca a tradução aí, por favor, não era essa que eu queria não. A palavra aborrecer aqui, ou seja, significa amar a Deus acima de tudo isso. E isso incomoda. Quando você ama a Deus em cima dos seus pais, eles ficam incomodados. Deu para entender agora? Melhorou essa tradução para vocês? E se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, e os filhos, os irmãos, as irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, eu quero ser discípulo dele.
Eu quero seguir os caminhos que Ele seguiu. Eu quero trilhar os caminhos. Eu quero aprender daquilo que Ele me ensina, porque Ele é o mestre. E por Ele ser o mestre, eu quero segui-lo nos seus ensinamentos. Irmãos, que coisa gostosa é quando você não tem preconceito. Ao contrário, você tem conceito. Preconceito é quando você fica pré-estabelecendo uma série de coisas. Eu já estou estabelecido desde cedo em relação a Deus, o reino, em relação à palavra. Primeira coisa em relação a Deus, que eu quero estar na eternidade com Ele. Isso está decidido, isso não é pré, não, isso é conceito definido. Em relação à palavra, eu quero aprendê-la como ela é e vivê-la. E falei outra coisa que eu esqueci já. Falei 3 coisas. Isso perdoa que a idade está chegando. Alguns dizem que é andropausa, né? Coisa de homem. Seja lá o que for, a gente vai estar chegando numa idade aí que facilita muito, não. Mas seja como for, irmãos, eu quero que a palavra de Deus seja sempre viva em mim como ela é, e eu me curvar a ela. E em relação à eternidade, eu quero que Deus seja o meu Deus e eu esteja com Ele. Isso está definido, não é preconceito, é conceito definido. Mas tem gente que fala assim, ó: ah, pastor, sabe o que é? Eu também gosto lá do mundão, então. É escolha. É escolha. Se você escolher o mundo e as coisas que no mundo há, você vai viver por quem? Por quem? Mas se você escolher por Deus, as coisas do mundo, elas estarão disponíveis a você e você saberá como administrá-las. Como administrá-las. Então, você não vai precisar carregar a marca do peso do pecado nas suas costas. Porque inclusive o Senhor vai te livrar de todo mal. Coisa gostosa, né? Eu queria, se for possível, de forma coletiva, nós dissermos para Deus: nós temos o Senhor em primeiro. Podemos fazer isso? Isso é tão gostoso, uma declaração de amor, dizer: o Senhor é primeiro na minha vida. Eu não estava observando isso nos meus dias, mas hoje eu quero observar e quero declarar isso publicamente, que eu tenho o Senhor primeiro. E eu renuncio à minha liderança. Ó, se você era o CEO da sua vida, agora troca. Coloca outro CEO aí na sua vida. Olha, falei nos termos, vocês perceberam? Corporativo, vocês viram só? Né? Estou destravando? A gente consegue fazer isso ou não? Você acha às vezes que é bobeira isso aqui, mas você não sabe o que tem de demônio saindo correndo por aqui agora. Porque quando tomamos posicionamento espiritual, eles têm que sair. Eles são sujeitos à autoridade do Pai. E quando nós nos posicionamos, eles não têm chance. Tem gente que brinca o tempo todo com o diabo, né? Quer dar a mão e sair brincando de amarelinha. Vamos pular junto, diabo? Quantos já brincaram de amarelinha? Não, amarelinha não é ficar pulando assim? Pá. Eu quero fazer em dupla com o diabo. Vamos fazer junto, diabo? Vamos, amarelinha, nós dois. Vai, vamos lá. Saiba que essa parceria não é boa não, viu? A hora que ele puder, ele te passa uma rasteira. A hora que você está pulando amarelinha, você cai de boca. Pluf. Ele é enganador. Ele veio fazer o quê? Então as pessoas ainda fazem negócio com ele. Eu de verdade eu não entendo. Tem pessoas que em sã consciência querem fazer negócio com o diabo, sabendo que ele veio para... É só você bobear aquele ó, te passa rasteira. Porém, nós hoje aqui vamos fazer uma declaração. Eu gostaria que você abrisse a boca mesmo, o peito, e fizesse o negócio de verdade mesmo. Porque nós estamos fazendo uma declaração natural no mundo, natural, mas com valor espiritual. Vamos fazer ou não? Então fique em pé para chamar fôlego nesse peito aí.
Fala assim, ó, hoje. Ó, agora eu gostei, hein? Então vamos repetir. Hoje. Nós. De forma coletiva. E pessoal. Queremos declarar. Expressar. Deixar claro. Que abrimos mão. De ser o CEO. Na administração. Da vida. Da minha vida. Não na dos outros. Isso é uma brincadeira. Da minha vida. E chamamos a presença do soberano, do eterno, do Criador, do Deus vivo, para guiar, para conduzir os meus dias aqui na terra e no dia eterno. Amém.